Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos, como a gente já sabe pelo nome, hidro vem de hidrogênio e carboneto de carbono. Então, os hidrocarbonetos, eles são aqueles compostos que só têm carbono e hidrogênio, nada mais, nada menos. Eles são provenientes, galera, do petróleo. Então, o petróleo nada mais é que uma mistura de hidrocarbonetos. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aí é os dois grupos de divisão dos hidrocarbonetos, os alifáticos e os aromáticos. Então, os hidrocarbonetos alifáticos são aqueles que não são aromáticos. Então, nós temos cadeias abertas ou cíclicas, saturadas ou insaturadas, mas que não são aromáticas. E os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que têm o anel benzênico, que tem o benzeno e todos os seus derivados. Os hidrocarbonetos alifáticos, galera, eles são divididos em três grupos aí. Os alcanos, que pelo anzinho que tem aqui no meio, gente, a gente já pode identificar uma coisa que a gente já vai descobrir aí daqui a pouco. Os alcenos, que o que diferencia é esse en, e os alcinos. E nós vamos ver aqui, pelo desenho, já dá para saber que o alcano eu só tenho ligação simples, o alceno dupla e o alcino tripla, tudo bem? Então, a nomenclatura, galera, dos hidrocarbonetos segue a mesma ideia. Então, tudo vai ser prefixo, intermediário e sufixo. Esse intermediário a gente também chama de infixo. O prefixo, galera, vai indicar pra gente o número de carbonos que nós temos na cadeia principal. O intermediário, tipo de ligação. E o sufixo, tipo de função que nós temos aí. Primeira função que nós vamos ver é o hidrocarboneto, tudo bem? E o sufixo vai ser O. Primeiro intermediário vai ser o de ligação simples. E o prefixo vai manter para todo mundo, que é esse met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non e dec. Dependendo do número de carbonos que vocês tiverem, vocês vão ter um prefixo diferente. Então, galera, como exemplo, nós temos aqui alguns dos principais alcanos que nós temos. Então, o metano, prefixo met, porque só tem um carbono, ão, porque só tem ligação simples, O, porque é um hidrocarboneto. O etano, o propano e o butano. Consequencialmente, 2 carbonos no etano, 3 no propano, 4 no butano. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, galera, para dar nome para a cadeia, é identificar a cadeia principal. Então, a cadeia principal é aquela que vai ter a maior sequência de número de carbonos. E vai ter o grupo funcional. Por enquanto, a gente só está vendo o hidrocarboneto, então a nossa função é a cadeia como um todo. Mas, quando a gente vai vendo outras funções, esse indicativo da função vai ter que estar presente na cadeia principal. E a gente vai ter que numerar essa cadeia para a gente identificar onde estão essas ramificações e insaturações. As insaturações também devem estar na nossa cadeia principal. Como que nós vamos numerar, galera? Nós vamos seguir essa ordem de relevância. Então, meu menor número tem que estar na função. No caso dos hidrocarbonetos, a função é a cadeia como um todo. Então, a gente não precisa se preocupar com isso ainda. Então, depois, a insaturação e, por último, o radical. Tudo bem? Então, no caso dessas duas cadeias que estão aparecendo aí na tela, qual que é a minha numeração certa? Do lado esquerdo ou do lado direito? No lado esquerdo, nós temos o radical aqui, que está saindo para fora da cadeia principal, no carbono 6. E do lado direito, no carbono 5. Como o carbono 5, o número 5 é menor que o número 6, essa é a nossa cadeia principal. Tudo bem? Nossa, ficou bem curto. Tá ótimo. Galera, o que isso implica aí pra gente?
Primeira coisa, o nosso carbono, ele tem que estar no menor número possível. E a nossa cadeia principal, nem sempre ela vai ser linear. Vocês estão vendo que essa cadeia principal, ela foi para cima? Então, ela não precisa ser necessariamente linear, tá, gente? Então, eu tenho mais carbono se eu subir do que se eu permanecer aí na reta. Se eu permanecesse na reta, eu teria 8 carbonos. E subindo, nós temos 10, então eu tenho um número maior. Por isso, essa é a nossa cadeia principal. E para numerar, a gente escolhe uma ponta. Então, se eu começar a numerar da ponta esquerda aqui, a gente vai ter o menor número para o radical no 6. Se eu começar na outra ponta, que é aqui em cima, o meu menor número aqui para o radical vai ser o 5. Então, consequentemente, a do lado direito é a certa. Tudo bem? Então, aqui, vamos para esses exemplos. Primeiro aqui em cima. Qual que é o número correto? Primeiro, aqui na amarela, essa de cima, a nossa insaturação não está fazendo parte da cadeia principal. Então, ela está para fora, está como radical. Na azul, ela está fazendo parte. Então, lembra, eu preciso ter na minha cadeia principal a função. Se eu tiver insaturação, ela tem que estar presente. E se eu tiver radical, ela tem que estar no menor número possível. Então, eu já posso ver que essa daqui é a correta. Por quê? Porque a nossa insaturação está fazendo parte da cadeia principal, enquanto a outra não está fazendo. Vamos para o outro. Aqui, galera, no exemplo de baixo, eu tenho um indicativo de função, que é um indicativo de função álcool, que é a nossa próxima função aí que nós vamos aprender. Aqui a minha função está no carbono 7. E no outro, meu indicativo de função está no carbono 2. Tudo bem? Podemos ver que essa daqui é a correta. Por quê? Porque eu tenho um menor número na minha função. Ah, mas o meu radical aqui que está saindo para fora, ele está no carbono 6, enquanto no outro exemplo está no carbono 3, que é um número menor. Mas quem ganha na nossa ordem de relevância é a função. A sequência é função, insaturação e radical. Os radicais, galera, existem alguns, muitos, mas nós vamos falar dos principais. Então, o nome do radical é bem parecido com o nome que a gente dava para a cadeia. Então, eu vou usar o prefixo mais ila no final, indicando que é um radical. Então, aqui, o grupo metila. Que radical é esse? O metil. Então, eu tenho um carbono só e como é um radical, eu ponho um no final. Se eu tenho 2 carbonos, então é o etil. Se eu tenho 3, é o propil. Mas tem uma coisa que nós temos que ficar espertos aqui. Quando esse radical se liga pela ponta, a gente vai chamar ele de propil. Quando esse radical aqui, ó, que também tem a mesma quantidade de carbonos, que é 3, se liga pelo carbono do meio, a gente vai chamar ele de isopropil. Então, isso tem que ficar esperto. Então, eu tenho 2 tipos de propil. O propil, que é o normal, e o isopropil. Em alguns exercícios, galera, vocês podem encontrar ainda como propandoisil, tá bom? Mas não é muito comum, mas vocês podem encontrar por aí. Em relação ao butil, nós já temos 4 tipos. Então, nós temos o butil normal, que é quando ele se liga pelo carbono da ponta. O isobutil, que é o nosso carbono do meio. O sec-butil, que é o nosso carbono secundário aqui, lembra da classificação? Então, ele está ligado a 2 carbonos, então ele se liga no secundário. E o terc-butil, que é o carbono terciário, tudo bem? Existem radicais de ciclo também que nós podemos encontrar. Um é o fenil, quando nós temos um benzeno ligado na minha cadeia principal, e o benzil, que é um benzeno com um metil. Tudo bem? Então, esses são os radicais que nós podemos encontrar por aí. Caso algum desses radicais apareça mais de uma vez na cadeia, a gente precisa colocar um prefixo aí. Por exemplo, se na nossa cadeia tiver 2 radicais metil,
ao invés de escrever metil, metil, a gente vai colocar dimetil. Se eu tiver 2 etios, dietil. E se aparecer mais de um radical diferente, não esqueçam disso. Se eu tiver, por exemplo, um etil e um metil, na hora de dar o nome, a gente vai colocar primeiro o etil e depois o metil, porque é em ordem alfabética, tá bom? Não se esqueçam disso. Então, os passos para a nomenclatura. Primeiro, nós vamos encontrar a cadeia principal, depois, numerar essa cadeia, e terceiro, construir um nome indicando a posição de cada substituinte. Então, por isso que a gente numera, porque eu preciso desses números para falar onde está meu radical, se na cadeia tiver radical, onde está em saturação, se tiver em saturação, tudo bem? E onde está a função, se eu tiver um indicativo de função diferente de hidrocarboneto. Então, aqui, galera, nós temos alguns exemplos. Então, olha aqui. Primeiro que nós temos o 2-metilpropano. Então, aqui no meu carbono 2, eu tenho um metil saindo para fora da minha cadeia principal. E na cadeia principal, nós temos 3 carbonos. Então, por isso, o prefixo prop. Só tenho ligação simples, então, an, e é um hidrocarboneto, o. Depois, 2-metilbutano. Então, no carbono 2, eu tenho um metil. E como tem 4 carbonos na nossa cadeia principal, a gente vai dar o nome de butano. Esses compostos, galera, na indústria farmacêutica e por aí vai, eles têm alguns nomes usuais. Então, o 2-metilpropano, ele também é conhecido na indústria farmacêutica como isobutano. E o 2-metilbutano como isopentano. Então, pode ter nomes diferentes. Qual o nome que vai aparecer para vocês no vestibular e nas outras provas afins? Esse nome de cima, que é o da IUPAC, da Organização Internacional que rege essa nomenclatura aí, tudo bem? Agora, vocês vão dar uma pausa no vídeo, voltar um pouquinho e dar nome para os exemplos anteriores que nós vimos para vocês treinarem, tá bom? Olha aqui o dimetil que eu falei para vocês. Então, aqui, ó, no nosso propano, então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos. No meu carbono 2, eu tenho um metil em cima e um metil embaixo. Então, para não escrever metil, metil, a gente coloca 2,2, indicando que tem 2 átomos, 2 radicais no carbono 2 e dimetil, porque tem 2 radicais metil. Tudo bem? Nomenclatura de ciclo. É o mesmo esquema para cadeia aberta, só que a única diferença, galera, é que vocês vão colocar ciclo na frente. Então, aqui nós temos 3 carbonos, então o prefixo é prop. Só tenho ligação simples an, e como é uma cadeia fechada, não tem início nem fim, ciclo propano. Aqui nós temos 5 ciclo pentano. E quando tem radical, galera, a gente vai colocar o nome do radical. Então, isopropil ciclohexano. Então, a gente coloca o radical primeiro, ciclo e o nome do ciclo, tudo bem? Aqui, radical primeiro, então, em ordem alfabética, etil, depois o metil, ciclo, hexano. Mesmo esquema da cadeia aberta, só que com um ciclo aí no meio. Pausa o vídeo e tenta dar nome para essas moléculas. Depois você volta. Nomenclatura de alcenos, galera. Então, os alcenos são aqueles que têm ligação dupla. Prefixo, o mesmo esquema, sufixo, o mesmo esquema, só vai mudar o meio. Então, primeira coisa, nós vamos determinar o nome da cadeia, identificar a cadeia principal. E só vai mudar em relação ao alcano o intermediário, tudo bem? Que de an, que era antes, porque ele era um alcano, ele vai para en, porque ele virou um alceno. Vamos numerar, lembrando que a numeração vai estar mais próxima da nossa ligação dupla, tudo bem? Então, se eu tiver uma dupla na ponta direita, lá que eu vou começar a numerar. Se uma observação aqui muito interessante, se a ligação dupla for equidistante, o que isso quer dizer? A distância for a mesma das duas extremidades, quem vai mandar vai ser a ramificação. Lembra da ordem? Função,
insaturação e radical. Se dá na mesma para insaturação, quem manda é a ramificação, tudo bem? E nós vamos precisar indicar a localização, que é a numeração de onde está essa dupla, e dos substituintes, das ramificações. Se nós tivermos mais de uma dupla ou tripla, que isso vai valer para as triplas também, a gente vai colocar o mesmo prefixo lá que a gente usava para o radical. Então, se eu tiver duas duplas, dien, 3, trien e por aí vai. Tudo bem? Vamos lá, menor número na dupla. Então, eu vou começar a contar aqui nessa cadeia, nessa primeira cadeia aqui, galera. O 1 vai estar onde está a minha dupla, e, consequentemente, o meu radical aqui está no 1. Então, 1-metilciclopenteno. Aqui, onde está a minha dupla? Aqui em cima. Então, por lá que eu vou começar a numerar. Então, 1 na minha dupla, e depois eu continuo rodando esse número aí, tudo bem? Sempre o menor número na dupla. Consequentemente, a minha dupla, ela sempre vai ser aqui, ó, nesse caso dos ciclos, o número 1, tudo bem? Já nas cadeias abertas, pode ser em outros números. Por quê? Porque ela tem um início e tem um fim. Aqui, nesse caso, a minha dupla vai estar no carbono 2. No outro, no carbono 1. Aqui, no carbono 1. E aqui, no carbono 3, tudo bem? Pausem o vídeo de novo e tentem nomear, quer dizer, essas moléculas. Alcadienos, galera, mesmo esquema, só que agora nós temos duas duplas. Então, a gente vai usar, ao invés de só en, nós vamos usar dien, tudo bem? Então, ao invés de colocar um número só indicando onde está a minha dupla, nós temos que pôr 2, porque nós temos duas duplas, tudo bem? Então, aqui, eu tenho uma dupla numa ponta e uma dupla na outra. Então, tanto faz o lado que eu vou começar a contar. Já nesse segundo exemplo, nós temos uma dupla numa ponta e outra que não está na ponta. Então, a gente começa a contar pela dupla que está na ponta, tudo bem? Então, tentando sempre ao máximo deixar a nossa insaturação no menor número possível. Alcino, mesmo esquema também que nós vimos até agora, só que ao invés de ser em, vai ser in. Então, aqui, mesmo esquema. Vou numerar onde está e eu vou começar sendo o número 1 aqui. Por quê? Porque é a ponta mais próxima da nossa insaturação. Tudo bem? Galera, um exemplo muito interessante que vocês podem ver por aí é isso daqui, ó. Que eu coloquei nesse exemplo. O que quer dizer esse 3 aí? Indica que eu tenho 3 CH2 aparecendo. Então, para não fazer um desenho de uma cadeia enorme, eles colocam esse parênteses aí, indicando que tem uma repetição disso 3 vezes. Então, 3 vezes aí, 2 vezes aqui. Tudo bem? Então, aqui, essa cadeia que parecia ter 6 carbonos, se eu olhasse assim sem prestar muita atenção, na real ela tem 9, tudo bem? Então, a gente tem que ficar muito esperto. Então, vocês vão pausar o vídeo de novo e tentar dar o nome para essas moléculas. Lembrando que nós já vimos tudo isso em sala, tá, galera? É uma revisão para vocês retomarem aí o conteúdo. Outra coisa que vocês precisam lembrar aí, se estiver esquecendo, é nesse tipo de aparição, cada pontinha nós temos um carbono, tudo bem? Não se esqueçam disso. Fechou? Então, pausa, tenta resolver. Depois eu vou mandar um arquivo para vocês com as respostas, né? O gabarito de todos esses exercícios, para vocês verem o que vocês ainda estão errando, o que vocês acertaram. Então, galera, é isso por hoje. O vídeo ficou muito grande, mas nós falamos de todos os hidrocarbonetos, tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre álcoois. Então, vai ser um pouquinho mais curto, porque é uma função mais fácil. Por quê? Porque a partir de agora, galera, é lembrar de hidrocarboneto. Então, só vai mudar o final, então fica muito, muito mais fácil. Tá bom? Qualquer dúvida é só chamar aí. Beijo pra vocês. Saudades!